Nós estamos em mais uma semana do Falando de Coisas Boas. Desse mês, nós estamos falando sobre a mochila do peregrino. Lá em 1 Pedro, o livro todo é escrito pelo apóstolo Pedro com uma máxima: nós não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas estamos de passagem, buscando o caminho e chegar na pátria celestial. Ele diz que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra e, portanto, ele nos mostra o que levar na nossa bagagem espiritual nessa caminhada cristã enquanto nós estamos aqui. Mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade da gente viver e de fazer coisas boas. Acompanhe comigo, por favor, o texto base que nós temos para essa semana, que é lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 17 ao verso 21, que diz assim a leitura: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês nessa terra, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a esperança de vocês estejam em Deus. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele nos ensina os itens que nós devemos levar nessa mochila. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 17 ao 21, mas as irmãs falaram anteriormente, e no versículo 13 você pode ler e rememorar novamente, ele diz que nós precisamos ter na nossa bagagem espiritual a esperança, que nós precisamos levar a esperança. Também aprendemos do versículo 15 ao versículo 16 que nós precisamos colocar na nossa bagagem espiritual a santidade, aquela sem a qual ninguém verá a Deus. Esses dois itens são itens que não podem faltar na sua mochila espiritual. Mas nessa semana nós vamos falar sobre o terceiro item que você deve colocar na sua bagagem espiritual: o temor do Senhor. Viva com temor. Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro nos dá do versículo 17 ao versículo 21. E quando nós falamos em temor, nós falamos em algo que, infelizmente, está fora de moda. Há uma resistência à pregação sobre o temor do Senhor. Por isso, a mensagem do apóstolo Pedro, ela é tão importante para esses dias. Entender também que o temor vai ter um custo, que nós precisaremos batalhar para que o temor do Senhor ele seja estabelecido na nossa vida. Há uma frase do inglês que diz no pain, no gain. Ou seja, sem sofrimento não há lucro, não há ganho. Essa frase ela é aplicada aos exercícios físicos, que se não doer, não estará fazendo sentido, não estará sendo produtivo para a sua melhora física. Então é isso. O apóstolo Pedro nos ensina então que nós precisamos do temor do Senhor e que esse temor ele virá com a nossa busca diária pela santidade que há no Senhor. Na próxima quarta-feira nós vamos começar a falar sobre que tipos de temor nós devemos carregar na nossa bagagem espiritual.